meus amigos, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para o capítulo 2, Meu Reino neste Mundo. Muito interessante esse conteúdo. Eu alerto a todos que acompanham o estudo que nós temos algo muito interessante nesse capítulo. Ao longo desse estudo, nesse vídeo, nós vamos analisar principalmente com relação à questão da vida futura, que é o primeiro item aqui do Evangelho. Então, acompanhem conosco, fique até o final do vídeo para ver o que o Allan Kardec esclarece para nós a respeito da vida futura. Importante esse conhecimento, importante esse entendimento, a percepção do que nos espera, o que nos aguarda e daquilo que semeamos hoje, o que nós vamos realmente colher no amanhã. Isso é importante para que a gente tenha uma visão clara, principalmente da questão da justiça divina. Então vamos aqui iniciando. Meu reino não é desse mundo. Nós temos 3 itens. Nesse vídeo nós vamos analisar o primeiro item, a vida futura. E na sequência a gente analisa a realeza de Jesus e o ponto de vista. E depois vem a instrução dos Espíritos. Então aqui no item 1, começa com uma citação de João, em 18:33, 3:6 e 3:7, onde fala, item 1, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, e feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: O dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então aqui já na introdução deste item, a vida futura, esse diálogo entre Jesus e Pilatos. Então a resposta aqui de Jesus é clara, se o reino dele realmente fosse desse mundo, naturalmente que toda a sua gente, como ele disse aqui, iria defender o seu rei. Quando presenciando as injustiças que lhe faziam, o julgamento, a condenação e tudo mais que lhe aconteceu. Mas Jesus é claro, o reino dele é muito maior, é muito mais amplo. Não era apenas desse mundo, não é apenas desse mundo, dessa terra aqui. Então ele deixa isso muito claro. E quanto à questão de ser rei, ele coloca isso na boca das palavras do próprio Pilatos. Quando ele diz, tu dizes, e ele diz que ele não veio ao mundo, a esse mundo no caso, senão para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ou seja, Jesus, a missão dele foi realmente trazer aqui, acordar a humanidade naquele tempo para a verdade, as verdades divinas, as verdades espirituais. Então, essa introdução aqui é muito interessante, muito importante para a gente analisar nessas duas questões aqui entre Jesus e Pilatos. E agora a gente analisa aqui então o item inicial desse capítulo 2, a vida futura. Vamos marcar aqui para a gente memorizar nosso estudo. Então, no item 2 diz o seguinte: Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura e ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Que é importante, e vamos já marcar isso aqui, importante essa colocação. Então, Jesus claramente se refere à vida futura, ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta, vamos marcar aqui, a meta que a humanidade deverá ter e devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, importante isso, a meta que a humanidade irá ter, deve ter, que devemos ter, e objeto das nossas maiores preocupações, ou seja, a vida futura. Por que nós ressaltamos isso aqui no início? Allan Kardec colocou isso muito bem, e é importante a gente ter esse entendimento. Quantas pessoas nós conhecemos que para elas importa o que é? Simplesmente o presente. Viver o hoje intensamente, o prazer, o lazer, tudo que se refere ao hoje, certo? E sem se preocupar muito com o amanhã. Então, evidentemente, nós não vamos colocar todas as nossas preocupações, todas as nossas projeções somente no futuro. Claro que a gente precisa viver intensamente o nosso presente, mas a gente precisa realmente ter uma conduta que não comprometa a nossa vida futura, nem no presente. Significa estar visualizando, projetando uma vida futura
obviamente não significa deixar de lado o presente. A gente precisa realmente viver o presente de forma mais intensa possível. Porém, evitando o comprometimento com a vida futura. Ou seja, o nosso presente nós estamos vivendo, mas estamos sempre plantando. E toda semente que nós plantamos aqui, no presente, certamente no futuro trará frutos, tá? Ou espinhos. Frutos doces ou amargos, azedos, a depender do que estivermos realmente plantando no presente. Todas as suas máximas, aqui se referindo a Jesus, se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então veja, as máximas de Jesus se referiam a esse grande princípio, a questão da vida futura. Né? Então, o Espiritismo deixa muito claro, né, a questão das reencarnações, que estamos indo e voltando. Né? Tudo aquilo que nessa vida presente nós não fizermos, ou fizermos de forma errada, deixando de fazer até mesmo, na próxima encarnação, ou seja, no futuro, teremos que corrigir isso. Então, por isso que Jesus já alertava com relação a essas máximas que ele pregava, esses preceitos morais. E aí ele diz que os que não compreendem, os que não creem, vamos marcar aqui, os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem. Ou seja, não compreendem esses preceitos morais, ou os consideram pueris, ou seja, sem muita importância, certo? Então, aqueles que não compreendem. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo. O eixo do ensino do Cristo. Vamos marcar aqui a questão dos preceitos morais da vida futura. Pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente dessa obra. É ele que tem de ser o ponto de mira, ou seja, o alvo, o objeto, o objetivo de todos os homens. Então, o ponto, vamos marcar aqui também, o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, aqui, a justiça de Deus marcamos também. O que quer dizer isso? Esse eixo do ensino do Cristo aqui, onde todos os homens, todos nós devemos realmente olhar à frente, só ele que justifica essas anomalias da vida terrena. O que são essas anomalias? Então, tudo aquilo que a gente vê hoje, que a gente não entende, as diferenças sociais, as diferenças de saúde, tudo aquilo que existe diferente das pessoas, porque uma criança nasce doente, por exemplo, porque uma criança jovem desencarna, uma pessoa de bem desencarna e o mal continua muitas vezes a sua encarnação. Então tudo isso tem a ver com a justiça de Deus, certo? Não vamos entrar aqui em detalhes, porque a gente tem mais estudo pela frente, mas só para dar um exemplo, muitas vezes aquele que está indo longe na sua encarnação é porque ele realmente precisa dessa escola, desse aprendizado, dessa lição. Enquanto que aquele que desencarna previamente, cedo, antecipadamente, muitas vezes veio só cumprir algum plano que estava previsto para ele, completando muitas vezes ou complementando algo que no passado havia ficado para trás. Então, só para nós termos uma ideia. E aí muitas vezes a gente não entende essa justiça divina, porque nós não temos a visão das reencarnações, do que ocorreu lá no passado e das projeções que vêm e estarão no futuro, certo? Item 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. Então vamos analisar essa primeira parte aqui desse item 3. Então, os judeus tinham ideias muito imprecisas, vamos marcar aqui, ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Os anjos, eles acreditavam nos anjos, consideravam seres privilegiados da criação. E aí a gente já sabe, o Espiritismo deixa muito claro, que não existem seres privilegiados na criação. Ninguém nasceu com o privilégio de estar melhor que os outros. Tudo é evolução. Ok? Então, uma das coisas que os judeus não sabiam é que, aqui está,
os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Então, à medida que evoluímos, vamos nos tornando melhores, 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 até um dia chegar na condição do que a gente chama de anjos, né? Conforme o nosso entendimento terrestre. Seres relativamente perfeitos, vamos colocar assim. Segundo eles, os judeus, a observância das leis de Deus era recompensada, olha só, bens terrenos, supremacia da nação, vitória sobre seus inimigos. Então são entendimentos circunscritos à vida na Terra. Eles entendiam que se observassem as leis de Deus, eles seriam recompensados com bens terrenos, com supremacia, a sua nação seria suprema, né? Seu povo seria supremo, e obviamente eles teriam vitória sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Olha o entendimento deles aqui. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo. Então, a ideia do castigo presente na cultura dos judeus. Né? Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Eu vejo primeiramente esse povo na questão de ignorância, ou seja, a sua condição evolutiva ainda nos patamares iniciais, precisava ser tocado pelas coisas do mundo. Então, por isso a ideia do castigo. Né? Então, tinha essa ideia do castigo. Se não observasse as leis de Deus, sofreria o castigo das calamidades públicas e as derrotas, né? que foi passado por Moisés. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e de onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. É mais um entendimento da questão da vida futura, ou seja, há outro mundo, né, segundo Jesus havia revelado, né? E nesse mundo a justiça de Deus segue o seu curso. Jesus, porém, conformando o seu ensinamento com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa. Então, por quê? Porque percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Então, o ser humano geralmente cria ilusões, né, a respeito de qualquer coisa que venha à sua cabeça, à sua mente. Né? Muitas vezes criam ilusões. E aí, Jesus, entendendo isso, né, achando que eles ficariam deslumbrados, preferiu não dar-lhes a luz completa sobre esses ensinamentos, sobre esses conhecimentos. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Ou seja, a questão da vida futura seria um princípio, uma lei da natureza, né, e todos estamos submetidos a essa lei. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Olha só que importante isso aqui. Todo cristão. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, ou seja, com falta de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Então, para algumas pessoas, né, não há a tal respeito mais somente uma crença, né, que carece de certeza absoluta e tem as dúvidas e mesmo a incredulidade. Agora veja, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo. Importante isso aqui, o Espiritismo veio completar o ensino do Cristo, não estava previsto na terceira revelação. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo com que quando os homens já se mostram maduros o bastante para aprender a verdade. Então, lembrando que praticamente 18 séculos após o Cristo, veio a terceira revelação, o Espiritismo, e evidentemente 18 séculos depois, a humanidade já estava numa condição, num patamar de entendimento um pouco mais avançado, e que, naturalmente, teria mais condições de compreender essas verdades que o Cristo lá atrás deixou veladas aos homens.
Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, ou seja, não é mais algo de simplesmente ter fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência, ou seja, facilita até mesmo aquele que tem pouca inteligência, né, a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então vamos lá, vamos entender esse parágrafo aqui. Por que o Espiritismo faz com que a vida futura deixe de ser simples artigo de fé? Ele mostra, obviamente, através do quê? Das próprias manifestações dos Espíritos que deixaram a vida terrena e vêm dar o seu testemunho, vêm dizer o que encontraram fora da vida material. Não é? E eles vêm mostrar. Então vamos lembrar aí os testemunhos de Sócrates, de Platão, de tantos outros espíritos durante a codificação kardeciana, não é? Durante a codificação da doutrina espírita, todos eles que já estiveram anteriormente na Terra, encarnados na Terra, melhor dizendo, vêm dar o seu testemunho. Então, quer dizer, não é mais uma questão de simplesmente ter fé, já é uma questão de realmente que os fatos demonstram. E aí tem testemunhas oculares, né, descrevendo as suas fases, em todas as suas peripécias, não é? De tal modo que impossibilita qualquer dúvida a esse propósito. Ou seja, não tem mais dúvida. Quando os próprios espíritos se manifestam falando que estão em outra condição agora espiritual e falando sobre as suas experiências na Terra, quer dizer, eles continuam vivos. Então, e muitas vezes, muitos deles já uma condição de evolução mesmo, né? Isso vem confirmar a questão da vida futura. Né? Não se trata mais de simplesmente acreditar, de ter fé, é um fato. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, ou seja, é relatada em todas as suas circunstâncias, né? São tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, ou seja, felizes ou infelizes, vamos dizer assim, né? Da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, ou seja, conforme eles mesmos dizem, né? E descrevem. E cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim, sendo, patentifica a verdadeira justiça de Deus. Então vamos lá. Conforme a descrição desses espíritos, né, em todas as suas circunstâncias, racionais, são tão racionais, são tão lógicas, né, as condições, né, a razão falando, né, mostrando as condições felizes ou infelizes da existência dos que lá estão. Né? Então, felizes por quê? Ou infelizes por quê? Então, por exemplo, o malfeitor, o bandido, obviamente ele vai estar numa condição infortunada, ou seja, infeliz, porque ele aqui praticou o mal. E aí ele está experienciando a consequência desse mal que ele praticou na sua existência aqui. Quem está feliz é aquele que praticou bem, aquele que seguiu as orientações de Jesus, né? As leis de Deus, procurou viver corretamente na sua experiência na Terra. Então ele se encontra na condição feliz. E aí a gente tem vários testemunhos no próprio livro dos Espíritos, né? E nas outras obras nós temos testemunhos dos Espíritos. Na obra O Céu e o Inferno tem muito testemunho ali de suicidas, né? E de outros espíritos que desencarnaram. E eles vêm falar das suas condições ditosas ou infortunadas. E eles, como aqui diz, quais eles próprios pintam, ou seja, eles mesmos descrevem isso. Então o que ocorre? Né? Se reconhece, se declara a si mesmo, não pode ser de outra forma. Então, aqui fica exatamente confirmada, fica patente o termo que o Allan Kardec usou aqui, né? A verdadeira justiça de Deus, certo? A cada um segundo as suas obras. Então, se é aquele que se praticou o mal, vai sofrer as consequências do mal praticado. Se praticou o bem, colherá os benefícios, os frutos doces, não é? Do bem praticado. Então aqui fica esse nosso estudo dessa primeira parte aqui do capítulo 2, a vida futura. Nós à frente teremos aqui a segunda parte, a realeza de Jesus. Nós vamos marcar aqui para o nosso estudo à frente. No próximo vídeo
nós vamos falar da realeza de Jesus. E aqui nós encerramos esse nosso estudo. É importante que nós possamos compreender, entender a importância de nós conhecermos, sabermos. E aí, como a gente viu aqui no estudo, não se trata mais de fé, de acreditar, mas sim de saber. E é diferente a questão de ter fé e saber, né? Ter fé é algo que a gente acredita, mas a gente muitas vezes não tem um fato, alguma coisa que comprova. Quando a gente sabe, a gente só pode saber pelos fatos, não é? E quando nós estudamos as obras da doutrina espírita, quando nós vimos, lemos, ouvimos a respeito dos próprios espíritos, das suas condições em que eles se encontram, fora da vida material, a vida futura passa a ser algo real. E ela está perfeitamente alinhada com a verdadeira justiça de Deus. E aí lembramos os ensinamentos do Cristo, né? A cada um segundo as suas obras. Importante, meus amigos, que se esse conteúdo está sendo útil, se você está gostando de estudar através do vídeo, que parte a parte, né? Passo a passo, melhor dizendo, passo a passo, cada ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante que você deixe o seu like aí no vídeo, você curta, você compartilhe, você envie para os seus amigos. A gente não sabe, mas muitas vezes tem pessoas que têm dificuldades de adquirir uma obra, de acesso ao livro, né? O livro físico. E muitas vezes também a dificuldade até mesmo na leitura. E aqui no vídeo, a pessoa fica muito mais tranquila, muito mais confortável para ouvir, assistir, ver esse estudo e tirar as suas próprias conclusões. Obviamente nós fazemos aqui os nossos comentários a respeito daquilo que nós também entendemos, não é? Que muitas vezes, obviamente, pode divergir do que você entende. Cada um de nós tem uma percepção. Como aqui o nosso intuito é simplesmente compartilhar o conhecimento e as nossas observações, é importante que todos aqueles que acompanham esses vídeos, esse estudo, possam também manifestar o seu entendimento. Então, se você, por exemplo, tem um ponto de vista diferente desse estudo, coloque aqui nos comentários o que você entende, como você vê, a forma como você entende esses ensinamentos de Jesus, como você entende o que Allan Kardec colocou no próprio Evangelho aqui e nas outras obras espíritas. E também é importante a sua sugestão, né, sobre a forma de estudar, como que a gente poderia melhorar esse estudo aqui. Tudo isso é importante. Às vezes uma pequena frase aqui, um pequeno ensinamento aqui pode fazer com que a pessoa realmente mude algum comportamento ou até mesmo ela seja consolada à luz da doutrina espírita, porque essa é uma das funções da doutrina espírita, né? Um dos objetos da doutrina espírita, né? Consolar, e muitas vezes a gente precisa disso em algum momento. Não é? Então, quanto a gente pode ajudar outras pessoas compartilhando esse conteúdo, enviando para alguém que realmente a gente possa entender que possa estar precisando. Talvez esse seja um momento na caminhada humana que nós mais precisamos dos ensinamentos do Cristo. Estamos em 2021, em plena pandemia de Covid, não é? E é importante que a gente reflexione a respeito de tudo que está nos ocorrendo, tudo que estamos passando, e quantas pessoas nesse momento precisariam talvez desse consolo, desse entendimento, né, para terem mais forças para avançarem, para enfrentar as adversidades do momento. Quantas pessoas nesse momento estão deixando de trabalhar em função do lockdown em diversas cidades do Brasil, né, e do mundo também. E o que nós precisamos neste momento? Realmente aumentar, intensificar a nossa fé e saber que existe a justiça divina, a justiça de Deus. E tudo está conforme os seus preceitos, os seus propósitos para nós. Neste momento devemos ter fé, tranquilidade, paciência, resignação e resistência, ao enfrentar as dificuldades que estamos enfrentando, que a humanidade nesse momento enfrenta. Então esse talvez seja um dos grandes motivos para que a gente volte o nosso olhar ao estudo do Evangelho, a procurar entender cada palavra do Cristo, cada frase que ele deixou para nós. E aqui o Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec, faz uma grande diferença para que nós realmente possamos entender
o momento que estamos passando. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.